O ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, anunciou agora há pouco, numa entrevista coletiva que a gente estava acompanhando, inclusive, que até agora são 44 mortes já confirmadas e 56 pessoas desaparecidas, além de 25 feridas. 5 ministros estiveram no estado para divulgar medidas para conter os prejuízos causados pelas fortes chuvas que atingem o Nordeste brasileiro desde o meio da semana passada. Sobre esses anúncios e para saber como está o estado neste momento, o estado de Pernambuco, a gente conversa com Humberto Freire, que é secretário de Defesa Estadual. Humberto, muito obrigada por nos atender. A gente imagina o tamanho do trabalho que vocês estão tendo hoje. Obrigada por atender aqui a CNN Brasil. Eu começo perguntando para o senhor qual é a principal emergência nesse momento. O que o estado está mais atento agora nesse primeiro dia, depois das fortes chuvas que ontem se intensificaram, né? Então, hoje é aquele dia D para vocês, né? Bom dia para o senhor. Bom dia a todos os telespectadores. Veja, a gente está dividindo nossas ações hoje no resgate das pessoas que ainda estavam em locais alagados e também no trabalho nos locais em que houve o deslizamento de encostas em busca de desaparecidos. Já, infelizmente, localizamos corpos que foram recolhidos e já passaram por necrópsia, e hoje a gente concentra nesses locais com uma ocorrência mais grave, exatamente em busca desses desaparecidos. A gente sabe que uma parte dessas pessoas desaparecidas, elas podem ter saído exatamente das localidades por causa das chuvas, então a gente tem que fazer essa busca para esgotar todos os meios em localizar as pessoas ainda com vidas ou, infelizmente, algumas vezes, as vítimas e os corpos dessas pessoas. Secretário, o governo federal disse agora há pouco nessa coletiva com a presença dos ministros que já havia uma previsão de fortes chuvas desde abril. Desde então já conversava para tentar diminuir os impactos e que teria sido muito pior, inclusive, se esse diálogo não tivesse acontecido. O que exatamente foi feito e como vinha sendo esse diálogo entre o governo local e o governo federal? A gente já tem confirmado que se trata da terceira maior nível de chuvas e há uma possibilidade de ser, inclusive, a maior catástrofe desses últimos 50 anos. Realmente índices de chuvas muito além do normal, mesmo para esse período de maiores chuvas, e em virtude disso que a gente teve, num único dia, uma grande quantidade dessas chuvas e acabaram tendo esses deslizamentos. Mas realmente a gente já vem atuando com todas as forças estaduais, não só as forças de segurança pública e do Corpo de Bombeiros, mas a Defesa Civil Estadual e em articulação com a Defesa Civil dos municípios atingidos, para a gente minimizar essas consequências. E o governo federal, a gente também já num primeiro momento, fez um contato para que fosse disponibilizado efetivo tanto do Exército como da Capitania dos Portos, da Marinha do Brasil, que foram disponibilizados, e a gente segue aí, empregando inclusive meios aéreos da Secretaria de Defesa Social, 3 helicópteros, fazendo também na data de ontem resgates aéreos de pessoas que estavam em locais alagados, exatamente para a gente minimizar. E agora a gente continua nesse trabalho de salvar vidas, recuperar corpos de vítimas e um trabalho já de limpeza e reconstrução do que foi destruído. E aí a gente, em articulação com as prefeituras e o governo federal, poderá sim, apoiando essas prefeituras, aportar recursos para que haja essa reconstrução e normalização da vida nessas cidades atingidas. Secretário, claro que todo trabalho preventivo deve ser valorizado, né, para minimizar, como o senhor disse, mas o que nós brasileiros, acho que nós aqui enquanto jornalistas, o senhor também enquanto autoridade, desejaria é que não houvesse nenhuma morte. Qual é
qual é a principal dificuldade que vocês enfrentam para deixar que isso realmente aconteça, né? Para se efetivar, assim, ó, 0 mortes. Porque a gente conversou agora com meteorologistas, com professores da área de energia elétrica, inclusive, né? E que dizem que essas chuvas vão voltar a acontecer, que esse deve ser o novo normal, né? Para usar essa expressão que a gente tem bombardeado aqui no nosso noticiário. Essas chuvas vão voltar a acontecer. Mas qual é a dificuldade em retirar essas pessoas desses locais de risco para que nenhuma morte aconteça? Veja, a gente tem que destacar que realmente nos índices que aconteceram agora são realmente índices muito além do que a gente registra mesmo nesse período chuvoso. Mas realmente existem áreas em que já houve um trabalho de colocação, por exemplo, das geomantas, em que você vê que não houve esse deslizamento. Mas existem ainda outras áreas de encostas que muitas vezes são ocupadas de forma irregular e com o encharcamento do solo, com essas chuvas em alto índice e resistentes, né, ao longo do tempo, durante toda a semana, o encharcamento do solo acabou havendo esse deslizamento. E a gente tem feito um trabalho junto com as prefeituras para que haja realmente a colocação de lonas, a colocação, como eu disse, da geomanta, mas a gente precisa também que não haja essa ocupação irregular, principalmente nesses locais que têm um maior risco de deslizamento. Secretário Humberto Freire, muito obrigada, secretário de Defesa de Pernambuco. Obrigada pelo seu tempo aqui atendendo a CNN Brasil. Boa sorte na recuperação, no resgate, no socorro a essas famílias, que elas sejam acolhidas aí nas suas perdas, tanto dos seus familiares quanto da história da sua vida também, das casas, e que isso possa ser prevenido de alguma forma em outras situações. Um bom domingo para o senhor, um bom trabalho, uma boa sorte. Prosseguiremos trabalhando com os novos profissionais nomeados na data de ontem.